Bem, nessa segunda aula sobre partículas idênticas, vamos fazer aqui uma discussão sobre o postulado da simetrização, né? Esse vai ser um vídeo mais curto, porque a gente basicamente vai discutir as consequências, né, da teoria que foi apresentada aí na aula anterior, tá? Então, quando a gente considera um sistema com N partículas, né, deixa eu escrever aqui, a gente pega um sistema com N partículas, né, só temos duas possibilidades para esse sistema. Ou ele é totalmente simétrico, né? Ou ele é antissimétrico, tá? Então não tem um meio termo, certo? Então até então do que se foi encontrado por meio de experimentos e até mesmo de conclusões feitas com base na teoria, não se encontrou ainda um sistema que seja misto, né? Na natureza, tá? Então, quando o sistema ele é totalmente simétrico, é o tipo de sistema que segue a chamada estatística de Bose-Einstein, né? Podem ter ouvido falar a respeito disso, sobre, por exemplo, o quinto estado da matéria, né? Que é o condensado Bose-Einstein. Né? Então, que é quando a matéria está em baixíssimas temperaturas, né? E as partículas que a compõem se comportam em uníssono, né? Não chegam a ser não se caracterizam como líquido, gasoso ou sólido, né? Então, é claro que a discussão é um pouco mais elaborada que isso, mas a título de uma intuição é basicamente isso, certo? Essa estatística de Bose-Einstein ela é aplicada a sistemas, a tipos de partículas, né, que podem ocupar o mesmo estado quântico, né? Ao contrário do que acontece quando as partículas são antissimétricas, né? Quando elas são antissimétricas, elas seguem a chamada estatística de Fermi-Dirac, né? Por isso que são também chamadas de fermions, né? O que é fermion? Fermi-Dirac, né? E é caracterizado, né, pelas partículas que não podem ocupar o mesmo estado quântico, né? Isso aí vocês devem lembrar do princípio da exclusão de Pauli. Tá? Por exemplo, o elétron mesmo segue, né, essa estatística. Tá? Então, só para deixar claro, o primeiro tipo a gente chama de bósons e o segundo tipo, né, os antissimétricos, a gente chama de férmions. Que eu até mencionei isso no vídeo anterior. Beleza? Então, para a gente ilustrar isso matematicamente, né, se você tem aqui o operador de, vou colocar aqui P e J, né, o operador de troca, né, que a gente discutiu no vídeo anterior, aplicado sobre N bósons idênticos, por exemplo. Né? Então, vou colocar aqui N bósons idênticos. Né? O que vai acontecer? Se for para um sistema de N bósons idênticos, bósons são simétricos, então o que a gente vai obter é novamente, né, são esses estados, né, de bósons idênticos. Aí a gente coloca um mais aqui na frente só para caracterizar que a simetria não muda, tá? De outra forma, né, quando a gente tem, por exemplo, esse P e J aplicado sobre N fermions agora, deixa eu colocar aqui, né, N fermions idênticos, né, o que a gente tem vai ser o simétrico disso como resultado. Então coloca aqui menos N férmions idênticos. Tá? Então, só para ficar claro, né, que a gente já mencionou anteriormente, vale anotar aqui, que esses bósons que a gente menciona aqui, né, que são as N partículas que são simétricas, tem spin inteiro, tá? Spin inteiro. Né? Enquanto que os férmions são caracterizados pelo spin semi-inteiro. Por exemplo, o spin meio aí do elétron, né? Então, semi-inteiro.
inteiro. Ok? Então, assim, matematicamente, né, junto com o operador que a gente construiu na aula anterior, é isso que quer dizer, né, sobre um sistema ser totalmente simétrico ou antissimétrico. Tá? Então, a relação que eu mencionei o spin agora porque a relação que existe entre spin e o tipo de estatística que o sistema segue, né, ela é considerada como uma lei natural, né, a qual a gente ainda não viu exceções, né, seja por experimentos ou seja com base na própria teoria já construída até agora. Tá? Então, isso que a gente está falando aqui é uma constatação, né, é um princípio empírico mesmo da natureza, certo? E então, assim, vamos considerar, né, vou colocar aqui uma discussão no próximo quadro, né, vamos considerar um sistema com apenas duas partículas, né, como a gente fez anteriormente, cada qual, né, podendo ocupar apenas dois estados possíveis, né, ou seja, tenho aqui um sistema K', K duas linhas, assim como usamos aí na aula anterior, né, e a gente vai ver o seguinte: se esse sistema for de férmions, né, ou seja, se todas as partículas do sistema serem férmions, porque não tem outra situação, né, só existe uma possibilidade, né, para a gente. Isso aqui é um conjunto, né, o nosso conjunto das partículas ele vai seguir esse tipo de construção. Tá? Então, para um férmions só existe uma possibilidade de combinar essas partículas, foi o que a gente já viu anteriormente. Né? Então, a combinação linear entre elas já normalizada ficaria como K', K duas linhas, né, menos K duas linhas, K'. Porque a gente já viu anteriormente que aplicar o operador de troca, né, de permutação aqui, vai fazer com que esse ket, né, resultado aqui da combinação linear desses kets de base, sejam exatamente o mesmo a menos de um sinal, então não é igual. Tá? Então a única possibilidade para os férmions é eles se combinarem dessa maneira. Né? E se for para os bósons, como que acontece? Né? Se for um sistema com dois bósons, né? Com dois bósons, aí a gente já tem as seguintes possibilidades. O sistema pode ser assim, ó, K', K', né? Porque como eu disse anteriormente, os bósons, né, que tem spin inteiro, seguem a estatística de Bose e Einstein, cuja maior característica é poderem ocupar o mesmo estado quântico. Né? Então não tem nenhum problema. Com férmio isso já não é possível, como vocês podem ver aqui. Ó. Né? É sempre K', K duas linhas ou K duas linhas, K'. Com o bóson não há essa limitação. Então eu posso ter esse tipo de combinação, né? Esse tipo de estado, né, do sistema. Posso ter também esse tipo aqui, ó, com dois K duas linhas, né? E também posso ter a combinação linear entre eles, que já normalizada fica dessa maneira. Ó. K', K duas linhas, mais K duas linhas, K'. A gente viu aí no vídeo anterior que aplicar, né, um operador de troca aqui vai fazer com que esse estado permaneça exatamente como ele está. Beleza? Então a gente tem essas três possibilidades. Né? No caso dos bósons. E há uma ainda que a gente não discutiu por se tratar aí do caso das partículas clássicas, né? Ou seja, dando um tratamento clássico e não quântico, né? É chamada estatística de Maxwell-Boltzmann. Né? Colocar ela aqui, ó, Maxwell-Boltzmann. Né? Nessa estatística de Maxwell-Boltzmann não existe qualquer restrição, né? Então as partículas vão poder se combinar como K', K', K duas linhas, K duas linhas, né? Ou ainda K', K', K duas linhas, K duas linhas, por último K duas linhas, K'. Né? Cada uma corresponde a um estado distinto, do sistema. Né? Então, essa daqui só tem uma possibilidade, né, para os férmions. Para os bósons existem três possibilidades de combinação.
né? Isso, é claro, estou tratando de um sistema com duas partículas, né? E no caso da estatística de Maxwell-Boltzmann, duas partículas terão quatro possibilidades possíveis, né? Então, só para a gente finalizar, né, essa breve discussão, tem um artigo, né, publicado, se eu não me engano, no começo dos anos 80, agora não me recordo de cabeça se foi 81 ou 82, que ele trata, né, de um caso interessante, né, que ele alega ser possível a gente ter objetos que são denominados como ânions. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Aqui, ó, ânion se escreve assim, tá? Esses ânions eles apresentam um contínuo de propriedades estatísticas, né, que cobre todo o espaço entre férmions e bósons, né? Porque, ó, por exemplo, se o spin é meio, ele é férmion. Se o spin é 1, ele é bóson, certo? Mas e todo o contínuo que existe entre meio e 1, o que acontece, né? Aí nesse artigo os autores envolvidos eles teorizam a existência desses ânions, que são todos os racionais e irracionais, né, de spin que podem existir entre meio e 1, por exemplo, tá? É uma curiosidade assim bem interessante, utiliza-se do cálculo diferencial de ordem fracionária para poder desenvolver a teoria, né? Fica aí como uma sugestão de leitura, tá? Então, vou finalizar por aqui, que era basicamente só para concluir mesmo o vídeo anterior, né? E no próximo vídeo a gente vai discutir os sistemas de dois elétrons. Vamos tratar um pouco melhor aí dessa teoria, agora envolvendo, propriamente dito, né, dando nome aos bois, não são duas partículas quaisquer, são dois elétrons. Um sistema com dois férmions, né? O que a gente pode tirar de um sistema assim em termos de teoria? Beleza? Então, até o próximo vídeo e até mais.